E estamos iniciando mais um podcast Cuca Fresca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. E é um episódio emblemático. É o episódio de número 50. Geralmente, quem está aqui nessa grande mesa é nosso Alexandre Minghini, nosso Sensa Mari Scrum Master. Porém, hoje ele está em Manaus, fazendo uma apresentação. E hoje eu estou aqui sendo mediador aqui desses temas aqui. Então, hoje o tema é bem interessante, o tema é lá nas alturas. Nós vamos falar sobre drones, tá? Como é de praxe aqui do nosso Cuca Fresca, quando a gente não conhece algum tema, a gente pede ajuda para os universitários, a gente pede ajuda para os doutorados, para os mestrados. Então, eu vou apresentar aqui, sem mais delongas, né? Eu vou apresentar aqui nossos convidados de hoje. Começar pelo nosso convidado que está lá em Porto Alegre, que eu consegui aprender o nome dele aqui, vamos lá. É o Ruf Bogdawa. Ruf, seja bem-vindo e obrigado por ter topado participar desse bate-papo aqui no podcast com a gente. Eu que agradeço o convite. Então, quem que é o Ruf na fila do pão, na fila do embarque? Conte mais sobre você, Ruf. Legal. Bom, eu sou diretor da Skydrones. A Skydrones é a empresa mais antiga aqui do Brasil de veículos não tripulados. A gente fundou a empresa em 2008, eu sou um dos fundadores. Né? Tem um histórico aí de empresas de automação antes disso. Né? E a gente desenvolve aqui no Brasil. A gente foi o primeiro distribuidor da DJI no Brasil há alguns anos atrás, na época em que a gente tinha mais equipamentos de brinquedo, né? Isso evoluiu. Vocês vão estar com o pessoal aí que sabe falar isso melhor do que eu, presente aí na sala. E a Skydrones acabou se especializando nessa área de não tripulados, né? Nós somos uma empresa de defesa também, né? A gente desenvolve hoje equipamentos para a área de segurança, para a área de mapeamento e também para a área de pulverização. Né? E nessa área de pulverização, a gente está trabalhando já desde 2006. Né? A gente começou bem antes de muitos grandes players aí desse mercado, e um diferencial bastante bacana que a gente tem é que a gente desenvolve todo o software no Brasil, né? Todos os nossos dados ficam aqui no Brasil, e a gente faz isso de uma maneira para facilitar, né, o uso. E, além disso, a gente participou muito, eu sou muito ativista, né? Eu ajudei a escrever a primeira regulamentação dos drones aqui no Brasil. A Skydrones, inclusive, pela ANAC, recebeu aí um agradecimento por ter feito isso, né? E a gente fez o regulamento novo, que nós provavelmente vamos falar, né? Existe um regulamento especial agora para drone de pulverização no Brasil. A gente tem a regulamentação mais moderna do mundo. E nós também temos a primeira escola aqui no Brasil de formação de pilotos para drone de pulverização, que é o curso chamado CAR, né, que é um curso específico exigido aí pelo Ministério da Agricultura. Então, Olha, isso é um resumo dos resumos. É um resumo dos resumos. Vai dar um podcast maravilhoso aqui, hein? Vou aprender também com a turma, e esse podcast também serve também para as pessoas aprenderem também. E agora eu vou apresentar o Gabriel Klassen. Ele é da ADS Drones. Gabriel, quem que é o Gabriel aí na fila do embarque, na fila do pão? Eu sou mais um que está trabalhando há algum tempo já com o drone. É recente, porém é de muito aprendizado, né? Como foi mencionado, o pessoal já tem trabalhado aí desde 2007. Nós iniciamos então recentemente, eu e o Marcelo na ADS, certo, que abriu sua unidade aqui em Cascavel em novembro do ano passado. Porém, você vê que de lá para cá a evolução já foi muito grande. Legal. E cabe a nós aí sermos o mais, digamos assim, adaptados possível para ir aprendendo e entendendo mais essa nova tecnologia, né? E esse é o Gabriel que ele faz. Gabriel, você é de Cascavel? Quem que é o Gabriel aí na... Atualmente sim, né? Nasceu em Cascavel, Gabriel? Não, eu sou nascido em Santa Helena. Morei em Pato Bragado, Marechal Rondon e agora Cascavel. Mas hoje sua vida é Cascavel. Exatamente, tá tudo por aqui. Então seja bem-vindo. Daqui a pouco vamos começar a falar dos temas. E o Marcelo, que é sócio do Gabriel. Marcelo, fale mais sobre você. Assim, na verdade eu não sou sócio do Gabriel, né? Então já vamos começar. Bom, se fosse. Não. Quer dizer, nós trabalhamos na ADS, né? Tá, que é uma certo. filial, certo? A nossa matriz é no Rio Grande do Sul, tem vários lugares, né? Espírito Santo, Mato Grosso.
E nós somos numa filial, nós trabalhamos, né, para 2 sócios, nós somos nós. Ah, entendi. Então nós somos funcionários, né, colaboradores, no caso Mas da DS aqui de Cascavel. quiçá sócios um dia, né? Quiçá dono. Com O certeza. ramo né? está em plena expansão, já pegou o mediador aqui no meio do caminho, meio Sim, despreparado. já. Mas é assim que a gente tem que falar, uma forma informal, para as pessoas que estarem assistindo também ser leve, ser divertido, né? Para a gente falar sobre os drones. Então vamos começar aqui, talvez o Ruf pode começar a falar, uma discussão sobre o começo dos drones, como ele começou e um pouco da evolução dele, para aquela pessoa que está assistindo e ligou agora o podcast lá pela primeira vez e ouviu drones. Porque nós já estamos, de repente, vocês 3 já estão no nível que fala de drone está automático. Mas falar um pouco ali da evolução, do que é recreativo e do que é profissional, Ruf? Não, eu acho muito bacana isso daí, porque hoje a grande maioria que entra nesse mercado de drones acha que eles nasceram voando, né? Nasceram do jeito que são hoje em dia. E quando eu comecei, lá em 2008, né, como eu falei, eu tive uma empresa de automação antes disso, por quase 26 anos, eu comecei a explorar, sou piloto e sou aeromodelista, né? Então, ou já fui aeromodelista. Então, esses temas aí acabaram levando ao interesse dessas, na época eram aviões, eram helicópteros, né? E lá por 2007, 2006, aí começou a surgir aí uma plataforma chamada multirotor, que são os famosos quadricópteros, são 4 hélices, né? E um equipamento que fica pairando no ar. Só que no começo era muito complicado, né? A gente tinha que levar junto aí uma galinha preta, né? Um monte de milho e um monte de velas, né? E não era vela de 7 dias, tinha que ser um de 30 ou 40 dias, né? Porque tinha que ser uma coisa, um santo mais forte para voar, né? Então, naquela época, o grande lance era conseguir fazer o drone voar. Hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, a tecnologia avançou monstruosamente, né? E o drone ele existe porque a gente... os nossos celulares, nossos smartphones são grandes responsáveis para a grande maioria, não sabe disso, mas os drones eles têm sensores dentro deles que possibilitam fazer eles voar, e esses sensores são miniatura de equipamentos que eram caríssimos. Para vocês terem uma ideia, um acelerômetro, um giroscópio, que são componentes, eram na época mecânicos, que são os que fazem saber se o drone está voando, né? Se ele está inclinado, não está inclinado. Estes equipamentos eles custavam algo como $50 mil, $100 mil quase, e hoje se consegue esse componente se consegue por menos de $10, né? Então, isso tudo é uma evolução tecnológica que possibilitou miniaturizar todo esse sistema de controle. Então, é basicamente isso, é uma evolução do sistema de controle, e a partir daí é que os sensores começaram aí a evoluir também, né? Que são câmeras, né? Bom, aí vai. Nós temos sistemas de radar, né? A gente tem um projeto muito bacana com o pessoal de São Paulo. Então, tem sistema de radar até para medir volume, biomassa, por exemplo, de uma floresta. Então, os drones são robôs. Os drones são robôs voadores que evoluíram horrores, né, na tecnologia, e hoje já são equipamentos mais confiáveis. Mas, mesmo assim, eu sou um pouco terrorista no sempre dizer assim, a gente tem que respeitar muito os drones, porque vocês, principalmente quando a gente fala drone de pulverização, são drones que estão cada vez maiores, têm hélices cada vez maiores, e muitas pessoas acabam achando que esse equipamento nunca vai ter falha na vida. A gente sabe que não é bem assim. Então, a gente tem que ter um certo respeito e cuidar, principalmente aí com crianças, animais, né, e pessoas que não são anuentes à operação, para que eles não venham para perto do drone, porque antigamente os drones pequenos faziam um corte, né, no braço ou na pele. Hoje em dia isso não é mais assim. É Hoje que em quando dia você fala maiores, né? em popularizar, já vem junto uma questão de segurança, né? Então a gente vem essa questão junto do como trabalhar nisso, né? Aí, Gabriel, você pode falar também das aplicabilidades dele, das diferentes aplicabilidades do drones. Você pode falar um pouquinho para nós? Eu vou procurar não me estender, né? Porque, como qualquer pessoa que trabalha com isso, eu sou fascinado pelo drone. Sim. Até porque, ainda mais dentro da área comercial, eu tenho uma parceria com o pessoal que tem um drone de aplicação. Então, eu falo como quem vende, como quem
é entusiasta e como quem também é proprietário e trabalha com ele mesmo, né? A gente está falando de uma ferramenta que dispõe de uma tecnologia muito vasta. Você tem aí hoje, vou citar um exemplo simples. Eu fui visitar uma palestra, o pessoal estava tratando aí de pulverizadores, né? Fazia um controle de qualidade e como é que você procede disso aí. Aí você tem lá o barômetro para regular a pressão e daí tipos de bico e o produtor que tinha 4, 5 tipos de bico, cada um que executava uma pressão diferente, né? E aí por essa diferença você não tinha uma padronização. Hoje no drone a gente está falando de um equipamento onde você seta um tamanho de gota e ele vai manter aquela pressão uniforme, seja da pressão que geram as bombas dele ali, independentemente do tamanho de gota, independentemente de velocidade, altura, ele mesmo possui uma inteligência que corrige toda essa informação a fim de manter a padronização no trabalho inteiro. Então, a ferramenta por si só, mais uma vez eu digo, ela é fantástica. Cabe a nós, né, termos aí o discernimento e conhecimento em relação a ela para tirar o melhor que esse equipamento pode gerar. Isso voltado mais para o agrícola, para pulverização agrícola, isso? Exato. Eu mesmo vou provavelmente falar na maior parte do tempo na área agrícola, né? Porque você pega aí um equipamento hoje que, vamos citar o exemplo do fenômeno que está acontecendo agora, que vai adentrar, o El Niño. Acredita-se que por meados de novembro você vai ter uma grande intensidade de chuvas. E aí vai ser aqueles dias assim que choveu agora de manhã, de tardezinha de novo. Você vai ter um intervalo muito curto entre esses períodos de chuva. E aí como é que você entra com outros equipamentos para aplicar, sendo que o excesso de umidade está no solo ainda? Né? O drone ele vem e ele sana essa dor do produtor que está ali precisando fazer um controle da cultura dele, consegue fazer a aplicação e daí, dentre outros, vários benefícios. Né? É um equipamento compacto, você transporta de uma área para outra com facilidade, aplica, então, como eu disse, independentemente da umidade do solo. Né? Você não precisa esperar secar esse solo para o teu trator não atolar no meio da lavoura. Não tem mais a questão do amassamento com a pulverização com o drone, né? Desde que você faça todas as aplicações com ele e a conversa segue. Como eu disse, eu tento ser breve, mas é muito fácil se estender. Eu estava falando com o Ruf a questão... Eu trabalhei na John Deere durante 7 anos, a gente financiou muito pulverizador, principalmente na nossa região aqui, é um equipamento muito importante. Muito. É um dos mais importantes. O Ruf até falou assim, olha... É o que mais trabalha, membro né? Todos são importantes, né? Mas ele é muito utilizado o equipamento de pulverização é o que mais trabalha dentro da cultura, né? Tipo assim, você plantou, sua plantadeira tá ali, semeado o seu equipamento. Aliás, sua semente. E depois todos os tratamentos que você vai fazer são 5, 6, 7, às vezes tu vai estar trabalhando na mesma safra com aquele equipamento que é o que pulveriza, né? Sim. O que eu vejo, assim, Marcelo, a gente conhece a região aqui e a gente tem propriedades de até 70%, propriedades de até 100 hectares. Me corrija se eu estiver errado, mas é mais ou menos isso. São pequenos agricultores. Aí são agricultores mais conservadores, que trazem da família, que não querem mudar, querem pulverizador, querem pulverizador de arrasto. Como é que muda essa cultura desse É difícil tirar a cultura do pulverizador, né? Até a gente brinca assim que, por exemplo, se a gente deixar o equipamento lá parado, por exemplo, num banco, por exemplo, ele vai chamar atenção? Vai chamar atenção. Só que o produtor ele quer ver a coisa funcionando. Sim. Então, a partir do momento que a gente mostra para ele como funciona o drone, como que funciona a aplicação dele, como que ele pode aplicar, ele não precisa ter o medo de esse negócio é muito complicado. Por quê? Porque tem todo um curso que é feito por trás disso, né? Aí o Wolf pode falar um pouquinho melhor também, que é regulamentado por todos os órgãos, né? ANAC, Anatel, enfim, tem vários órgãos, DCEA, MAPA. Então, tudo isso engloba um veículo, como se fosse, por exemplo, uma carteira de motorista, né? Então, a gente... a partir do momento que você dirige o carro, você tem uma responsabilidade, né? Você tem que tirar um certificado, que é o curso também que ele estava falando do CAAR, né? Que é o curso de aplicação de aeronaves remotas, né? Que é uma obrigação para você ter para pilotar esse tipo de equipamento, né? Então é diferente do uso recreativo. Então, por exemplo, que tem aqueles drones menores de até 250 gramas, por exemplo, né? Que são drones que é voltado mais para a imagem, né? Aí são drones menores que você não tem essa... São classes diferentes de drones, na verdade, né? Então, esse drone que a gente está falando, um drone de pulverização, é necessário ter toda essa regulamentação e também para o produtor ele fica meio ressabiado, né? Não, mas eu vou precisar fazer, vai precisar fazer. E ele vai ter um treinamento específico para ele poder operar esse drone, né? Então, não é uma coisa que é de outro mundo. E quando ele vê
principalmente os benefícios que o Gabriel comentou aqui, né? De não ter amassamento, a qualidade da pulverização também fica muito superior por causa do vórtex que é criado pelo multirotor, no caso, certo? Então, quando ele vê ter todos esses benefícios, ele já começa a pensar de uma maneira diferente. E também acaba tendo, por exemplo, o filho é mais voltado à tecnologia, digamos assim, Sim. né? A gente sabe que hoje todos os equipamentos ele evoluem em tecnologia, trator, colheitadeira, tudo mais, né? Sim. Então, o filho geralmente é mais voltado à tecnologia. Ele já incentiva o pai, né, a passar para uma área nesse sentido. E o pai, às vezes, quer trazer o filho para a parte da agronomia também. Sim. Né? Porque, às vezes, o filho quer fazer outra coisa, não Sim. quer... Aí, quando ele vê uma tecnologia diferente, ele acaba... Mas você tocou num ponto bem interessante, Marcelo, porque realmente no campo era isso. A gente acabava indo ainda ali no filho do agricultor ali para mostrar as linhas de financiamento que tem agricultor. Só quero comprar à vista. Você mostra lá que tem uma linha do BNDES, você olha que tem uma outra opção e realmente tem mais... o filho acaba tendo essa receptividade melhor para aceitar as novas tendências, né? Ô, Rufo, você pode falar um pouco mais assim sobre o ANAC, o DCEA? Pelo menos eu... Posso, mas eu queria só aproveitar o gancho que eu Sim, acho sim. muito interessante que o Marcelo falou sobre essa parte aí da gurizada nova entrando. Um dos maiores problemas, não só para nós Skydrones, a DS deve ter sido exatamente esse mesmo problema, é o seguinte: tem muita gente falando assim, pô, eu ouvi falar que piloto de drone de pulverização é um negócio que dá muito dinheiro e eu quero entrar, tá? Esse é um grande problema que a gente está enfrentando no mercado no momento, porque tem muita gente que não é do ramo, né? Porque pilotar um drone de pulverização, para dar aula desse drone de pulverização, de pilotagem dele, a grande maioria do tempo ele voa de modo automatizado, né? Pré-programado. A gente faz isso num dia, óbvio que ele leva mais tempo para ter a experiência. Mas o grande problema de um drone de pulverização é a parte agronômica. Né? Então, onde a gente realmente tem os problemas, inclusive isso é um grande problema que a gente está enfrentando agora, porque a gente ouve muitas vezes a gente falar que o drone fez uma má aplicação de alguma coisa. O drone não fez nada. Né? Quem fez errado foi aquela pecinha atrás do drone que não está entendendo. Sim. Eu não vou falar a palavra técnica, mas é essa. Aquela lá que a gente sabe. Ela, né? Então, exatamente o que está acontecendo é isso. Essa pessoa não tem esse conhecimento e acaba fazendo uma burrada. Sim. E aí fica dizendo assim, pô, o drone é ruim. O drone não é ruim. Né? Então, exatamente esse é o motivo aí pelo que o Ministério da Agricultura teve esse insight, que foi muito legal, de criar aí esse curso, né, essa exigência para todo mundo que vai fazer algum trabalho comercial. Né? Se você fizer isso para a sua própria fazenda, não é exigido. Mas é bom que tenha, se a pessoa não é do ramo. Né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Para quem estiver nos ouvindo. Se você não é do ramo, você tem que primeiro se educar na parte agronômica, porque aprender a voar um drone de pulverização, a gente faz isso em um dia, uma semana, vamos imaginar, estipulando muito. Agora, até o aprendizado agronômico, isso leva anos, né? Então, isso é muito importante. Então, seja lá quem for fazer o uso deste tipo de drone, já que nós estamos falando nesse tipo de drone, de agricultura, de pulverização, então é importante que ele tenha pelo menos um respaldo de uma pessoa com conhecimento agronômico. Então, eu tive que fazer esse abre aspas, é importante. Quem está escutando também o podcast, quem vai escutar para realmente ter essa orientação, também não sair abrindo empresas, né? Me lembro alguns ramos anteriores, 2012, que foi o ramo de transporte, aí um monte de gente comprando caminhão porque o ramo estava bom, e depois, 2, 3 anos depois, vendendo os caminhões. Então, eu acho que o drones está nessa faixa. Só que não chegou ainda lá, chegou lá ainda. Nós ainda estamos subindo a montanha, ainda tem um pedacinho para baixo para depois a coisa se estabilizar. Eu acho que o suporte de resistência aí das curvas, né? Mas ele vem crescendo, Ruf. Sim, sim. Então, por isso que é tão importante as pessoas entenderem que o drone é simplesmente um excelente robô para fazer, como o Gabriel falou, ele faz todo o cálculo, se ele for bem programado, ele vai fazer bem do começo ao fim. Se ele for mal programado, ele vai fazer mal do começo ao fim. Né? Então, aí a coisa que é o mais importante, que a gente tenha essa noção. Ela é super importante. Sabe que veio uma
uma anotação, eu não fiz essa anotação aqui, mas vou perguntar para o Gabriel, para o Marcelo, para o Ruf. Tá vindo agora muitos bioinsumos, né? Tá vindo agora de algas, bioinsumos. Ele também pode ser aplicado com os drones? Ele também tem essa aplicação? Tem algum problema nele? Ele é líquido, sólido? É aquele extraído das algas, né? Ele tem uma extração de algas. Não sei se qualquer produto pode ser colocado nesse... Bom, se ele for passivo de diluição, né? Você conseguir fazer uma diluição nele ali, você consegue facilmente estar aplicando. Se ele fosse um sólido, por exemplo, que é o caso, vamos dizer, de um boro, também ele pode ser aplicado por um drone. Você só tem que fazer a substituição do tanque, né? Você troca ali o tanque de pulverização dele, coloca um tanque de dispersor de sólidos. Mas no caso desse extrato que você falou, provavelmente ele vai ser líquido. Então você vai fazer uma diluição ali, provavelmente para ter a presença de algum volume de água, e aí você pode aplicar tranquilamente, né? Até produtos mais densos que a gente fala, tem clientes nossos que trabalham muito com biológico. O biológico é um produto denso, pesado, e você consegue tranquilamente aplicar com o drone. Você tem aí hoje equipamentos que dispõem do bico atomizador, né? Que a gente fala. Ele tem uma facilidade muito maior de estar aplicando produtos mesmo dessa densidade, porque justamente ele faz ali uma quebra do tamanho de gota. Você não tem mais aquele bico hidráulico, que você tem a peneirinha, e aí você tem as variáveis do tipo de bico, né? O cônico, daí você usa ele vazio, enfim. Ele não fica entupindo. No caso, não tem esse problema no atomizador. Então, acredito que provavelmente sim, seja aplicado. Acho que todos os assuntos ele começa a voltar para uma especialidade, né? Não dá para sair fazendo... Como foi dito, você tem que ter ali um pezinho dentro do termo agronômico. Você tem que ter uma noção. Realmente, até me ofereceram para mim representar. Eu falei assim, mas eu sou contador, sou da área financeira. Não adianta eu entrar. Eu falei, eu estou numa área financeira. Então, é muito complexo isso, porque não é qualquer pessoa que vai entrando nos lugares. E eu acho que fica um aviso aqui também. Não é um aviso para não entrar no ramo, né? Eu costumo dizer muito assim, tão importante quanto você saber aquilo que você sabe, é você saber aquilo que você não sabe. Então, assim, cara, não é minha área, não vou meter o pé, porque se eu não puder fazer com eficiência, de nada vale. Sim, exatamente. Isso tem que ser bem medido, né? Para não sair fazendo qualquer coisa e isso aqui o podcast ser um instrumento aí de avisos também e que não pode propagação dessa informação boa. E até se a pessoa for, eu quero... Então, beleza. Então, comprei o drone, eu quero fazer aplicação para terceiros. Tem que ter um engenheiro agrônomo responsável. Então, é obrigatório isso, na legislação hoje, ter um engenheiro agrônomo, que acompanhe o processo justamente para não acontecer esse tipo de erro. Sim. Acompanhamento. E saindo um pouco da questão agrícola, tem uma questão também, eu vi lá no Cicobi lavando uma fachada. Agora eu não sei se é Skydrones. Você também é mágico, hein, Ruf? Rapaz, eu vi lá o vídeo e falei, rapaz do céu, homem. E aí, lavando uma fachada. Para mim é novo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Ruf. Como é que... Você que teve essa ideia. Primeiro, eu fico feliz que o marketing do Cicobi está funcionando. Tá vendo? Aí depois nós vamos falar de linhas de financiamento, mas aí é um outro assunto. Tá bom. Vai ter que puxar a brasa para a sardinha, né? Então vamos lá. Mas assim, é uma das... Como eu falei, é um robô versátil hoje, extremamente confiável. Então a gente tem esse SkyClean, né? É um produto nosso. Ele é um drone grande, né? Tipo o drone de pulverização, que tem nele uma lança para fazer essa lavagem, né? São 140 bares, é uma pressão bastante forte. Eu faço a brincadeira, é a mesma coisa que eu botar um foguete da SpaceX preso embaixo, o foguete querendo ir para frente e o drone diz, não, fica aqui. É o Wolf Monster. Isso aí. Mas então é muito legal. Então, esse equipamento específico ele é usado para fachadas, né? E painéis solares, né? Bastante esse tipo de trabalho. Então, ele é composto de uma bomba de alta pressão no solo, com os tanques, diferente dos drones de pulverização que já levam o seu líquido no ar, esse aqui não. Ele só tem preso nele uma mangueira. No solo tem os tanques, os produtos químicos, águas, né, o que é necessário para o trabalho, e essa bomba bombeia, então, essa grande pressão para dentro dele. Então, aí, de novo, uma tecnologia disruptiva, né, como o Gabriel falou antes, nessa parte ali de que os drones de pulverização, eles entram
no campo e naqueles momentos difíceis que choveu, que equipamento terrestre jamais poderia entrar. Esse aqui de limpeza, o SkyClean, tem algo muito similar, né? Existem muitas fachadas, a gente consegue voar hoje até 45 metros, mais ou menos, de altura. Então, é uma altura que a pessoa não precisaria colocar os andaimes, né? Ou fazer por alpinismo. Então, de novo, é algo muito disruptivo. Não dá para usar em todos os lugares, né? Mas principalmente esses prédios aí que são espelhados, né? Que tem que estar toda hora limpando, é fantástico, né? Fazer essa limpeza. E painéis solares, né? Principalmente aí que a gente tem aí essas fazendas todas em cima de casas, em cima de telhados, né? Que são muito difíceis de chegar, né? Então, aí um drone também é fantástico para fazer isso. Eu diria assim que você protege muito o fator humano, né? No caso, o drone de pulverização, no nosso caso, você reduz o contato do ser humano com o produto. É o drone que está carregando aquele produto e indo lá fazer a pulverização. No caso aqui mencionado, você não tem mais uma pessoa lá pendurada correndo risco, né? E eu até tinha visto um esquema muito similar desse, um drone usado para apagar um incêndio. Você tem um prédio ali pegando fogo, e o drone lá suportando a bomba e jogando um jato d'água para dentro do prédio. Quantas né? aplicabilidades, né, o drones tem? É impressionante. De cima de uma mesma plataforma você consegue extrair várias funções. Incêndio também, além dessas de incêndio, tem as outras, né? Tem as esferas que são colocadas. O drone, ao invés de fazer uma dispersão biológica, ela pode fazer uma dispersão de esferas, né? De incêndio, né? Então, são tamanho de uma bola de futebol de salão, mais ou menos. São esferas que, quando elas entram em contato com fogo, a gente tem que mirar, obviamente, né? E jogar ela dentro do fogo. E no momento que ela aquece, ela explode e ela cria uma atmosfera ali que inibe, né, o oxigênio e apaga o fogo. Então, isso é bem, bem interessante, já está começando a ser utilizado também para o agro, né, principalmente cana, né, quando a gente começa a ter esses princípios. A gente só consegue trabalhar em princípio de incêndio como qualquer extintor, né, quem já fez aula aí com o corpo de bombeiro sabe que extintor de incêndio é para princípio de incêndio. Se estiver pegando fogo, corre. Exatamente. E esse equipamento, assim, como é que vocês adquirem ele? Tem alguma linha de financiamento para você ter uma frota? Como é que funciona? É uma frota que vocês têm de equipamento? Como é que é essa aquisição do equipamento? Porque a gente está aqui numa fronteira, né? A gente sabe que não pode ali comprar o drone e botar ali e trazer, né? Porque acho que está fora do Paraguai aqui, por exemplo. Né? Não tem como, né? Você tem várias, né? Como é que adquire esse equipamento? Como é que... Bom, naturalmente, a forma correta, você tem disponibilidade de recurso, vamos dizer, como você disse antes, um BNDES da vida, né? Você tem recurso disponível, esse equipamento ele é financiável via BNDES, linhas de Pronaf, Pronamp, mais alimentos, você consegue financiar. Ele tem código Finame. Na verdade, não é o Finame, ele é o GSEX, aí entra nessa parte de legislação novamente, né? Mas, retomando até a questão, como você disse ali, de equipamentos que vêm do outro lado, né? Sim. A gente tem casos aí de universidade que recebeu o equipamento, que foi capturado durante o ato de contrabando, e aí, por algum motivo, esse equipamento não está sendo possível de você utilizar ele aqui. Certo. A gente ainda não entrou num consenso do que aconteceu, mas está sendo uma dificuldade para conseguir fazer esse equipamento voar aqui no Brasil. Então, você pode ter formas de bloqueio aí, né? Mas com relação a esse tipo de ato aí. Sim, tem que estar legalizado também, né? Eu acho que, não sei, existe um chassi para ele? Sim, tudo regulamentado pela Anatel, principalmente, né? Que regulamenta essa questão do controle, frequências entre o controle e o drone. Então, tudo tem um código, inclusive, né, os drones que vêm para o Brasil já vem o código da Anatel, inclusive, né? Então, tem que estar tudo, né, registrado o chassi, tudo, né? Para você registrar a aeronave, registra na ANAC, tudo certinho. Então tem que ter, né, o equipamento é uma aeronave, certo? Então, para você pilotar essa aeronave, você tem que ter todos os registros necessários. E volta o assunto inicial, né? Não dá para sair montando empresa dessa forma e trabalhar com isso, porque realmente tem um nível aí muito alto, né, de complexidade, de segurança, de aquisição dos equipamentos, né, Ruf? Antes tu estava falando um pouquinho, tu deu uma cutucada aí na regulamentação, né? Como eu falei, assim, eu participei muito dessa regulamentação da primeira.
que é a básica, né, para a gente poder operar os drones, e também participei bastante. A gente provocou aí uma consulta pública, basicamente pelo seguinte fato: como antes o Marcelo acho que passou um pouquinho, ele conversou sobre as classes no Brasil, né? Existem 3 classes de drones. Isso tudo é por causa do peso deles, tá? Peso máximo de decolagem, que a gente chama, assim, tipo, a gente tem um drone que pode botar 10 litros na barriga dele, então a gente tem que encher com 10 litros de água e pesar ele com bateria e tudo, né? Então, a classe 3, que era a classe até então liberada para trabalho no Brasil de maneira muito simples, era uma classe dos drones de 10 litros. Só que, no ano passado, 2/3 dos drones que já estavam operando no Brasil eram de 10 litros para cima, de 20, 30, tipicamente, né? Agora estão já vindo de 40, 45 litros e às vezes até 50. Então, até então, não era legal voar com esses drones mais pesados. E existem várias maneiras de legalizar, né? É um processo bastante complicado. São os drones chamados classe 2, tá? Nos quais, para poder operar, o piloto tinha que ser um piloto formado aí pela ANAC, né? Bom, cheio de frescura, tá? Não vou encher o saco de ninguém aqui. Mas, o que aconteceu? No Brasil, é o primeiro país do mundo que entendeu que isso foi uma provocação nossa. A gente explicou, porque como tanto a ANAC e DSEA, a ANAC é regras, e DSEA é o uso do espaço aéreo, né? Eles estão preocupados que os drones não venham a causar acidentes, que não venham a causar acidentes com a aviação tripulada. Então, quando a gente conseguiu provar para a ANAC e para o DSEA também, que os drones de pulverização, eles não apresentam nenhum perigo para a aviação, porque a gente voa em áreas totalmente desabitadas, a gente voa no campo, e a gente voa, sei lá, vamos imaginar 5 metros, 10 metros em transição, é a altura máxima que a gente voa no campo, então jamais vai entrar no espaço aéreo. Então, o Brasil foi o primeiro país do mundo a criar uma regra específica para drones, e essa regra específica foi feita para drones de pulverização. Aqui no Brasil, nós podemos voar com qualquer peso de drone no agro para pulverização, desde que a gente enxergue eles voando, né, tipo 1 quilômetro de distância, e também que a gente não voe mais do que 400 pés ou 120 metros. Né? Isso é muito importante, porque quando a gente fala do Ministério da Agricultura, o MAPA, para que aquilo que a gente falou, né, eu vou abrir uma empresa de pulverização com drones, para poder ter uma empresa de pulverização com drones, tu tem que ter o registro no MAPA, a tua empresa. E para tu poder ter um registro no MAPA, tu tem que ter os teus drones registrados na ANAC. E até 2 meses atrás, não era possível registrar os drones maiores na ANAC. Então, essa mudança de regra no Brasil foi fantástica, né? A gente tem a regulamentação mais moderna do mundo, né? E isso fez com que muitas pessoas que estavam na ilegalidade vieram para a luz. E eu percebo assim que você fez parte dessa construção, dessa regulamentação. É uma equipe que vocês têm no Brasil? Vocês têm um grupo que falam sobre isso, que regulamento, que se unem para... Eu falo porque a gente está passando agora por nós somos uma empresa de cartão-benefício, né? Eu carno um cartão-benefício e a gente está passando por várias regulamentações do governo, algumas que a gente está entrando umas MP no ar que a gente está querendo... se proteger mesmo para não pegar um outro rumo, vamos dizer, do que a gente entende como que é realmente do dia a dia nosso, né? E vocês têm um grupo de pessoas que vocês conversam, que vocês fazem, que vocês debatem? Sim, existe dentro do nosso próprio curso, né, do CAERA, existe a gente chama como gaúcho, né? Sim. Roda de conversa. É. Então, tá certo. Então, tem esse grupo, mas o que tem no Brasil, que é muito bacana, isso também foi uma iniciativa minha, a gente começou a trazer todas as empresas de pulverização, né? A gente deu a oportunidade das empresas de pulverização por drone se juntarem ao SINDAG, que é o Sindicato da Aviação Aérea. Tá? Então, lá é que está sendo feito esse trabalho, porque aí no Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará foi proibida já a pulverização aérea. E quando é aquilo que tu fala para os cartões de vocês, a gente agora com
essas linhas de pensamento de esquerda, né? Óbvio, todos os projetos de proibição são de esquerda, sempre, né? Então, a gente tem um trabalho bastante grande aí a conscientizar os políticos, né? Que a pulverização por drone é muito mais segura, assim como também a aviação, né? A aviação agrícola tem aí seus momentos negros, né? Porque algumas pessoas fizeram burrada, mas isso não quer dizer que a aviação como um todo é ruim, né? É por isso que a gente dá tanta ênfase para que as pessoas que operam hoje com drone de pulverização também façam isso de maneira correta, né? Para não gerar a fumaça negra aí em cima Não queimar, né? Exatamente, porque depois que queimou é muito difícil reverter. Então, esse é o meio que a gente está fazendo. É importante essa classe, né, tanto dos revendedores, fabricantes, se unirem, sim, porque o mercado é grande, né? Assim como a ADS e Skydrones são, vamos dizer assim, concorrentes no drone de pulverização, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que a gente opere num mercado que deixe a gente trabalhar, né? Porque o mercado é muito grande. Sim. Então, é super importante isso, da gente participar, né, desse debate, porque contra políticos, né, ou para discutir algo que modifique algo em alguma lei, não são as pessoas individuais que conseguem. A gente tem que estar dentro de uma classe, a gente tem que estar associado, né, para que a gente possa, em conjunto, dar uma porrada mais forte. Eu vejo que é uma construção mesmo, né? Construção de todas as etapas, mesmo um equipamento que é novo, né? É uma construção mesmo, né? Como foi construído vários ramos, o drones é mais uma construção. É que o drone é um mercado monstruoso, né? A ADS pode te dizer melhor, mas a gente sabe que vão entrar aqui no Brasil algo de, sei lá, 10, 12 mil drones só pelo lado da DJI, né? Fora os outros. Então, é um mercado monstro. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo para drone de pulverização, né? Então, realmente o Brasil tem que dar essa... Já que não consegue regular porque a tecnologia está avançando muito rápido, né? Eu acho que nenhum país consegue. Pelo menos o Brasil deu liberdade, né? E a gente tem hoje as ferramentas para construir um mercado saudável. Muito bem. A gente está partindo já para uma parte final aqui. Gostaria que o Marcelo falasse, desse um resumo do nosso podcast aqui, falasse alguma coisa. A palavra está com você, Marcelo. Fale aí qualquer coisa que nós estamos... Não, tranquilo. Eu acho que o drone ele veio para modificar realmente, né, a qualidade de aplicação, veio para solucionar questões dentro da área agrícola, certo? Então é uma modernidade e a gente tem que caminhar junto com a modernização agrícola, certo? Então é uma ferramenta muito boa, né, que a gente pode utilizar aí, não tem amassamento, igual o Gabriel falou, tem várias características aí, só em amassamento quanto que o produtor não perde, certo? 3 a 5%, dependendo da cultura. Então, só essa questão aí já é uma vantagem. Aí, qualidade de aplicação, você pode aplicar logo, parou de chover, você pode aplicar com drone, certo? Então, a questão de pulverização é uma questão fantástica, né? Até mesmo aí na questão de mídias, né? Então, o pessoal fazendo imagem com drone, né? Várias coisas que são feitas, né? São vários drones na linha Enterprise, certo? Que é uma linha aí já voltada para a imagem, tá? Tem na linha Customer, que é daí para pessoas físicas que querem, eu quero ter um drone lá só para fazer uma imagenzinha, fazer uma coisa ou outra ali, também tem a disponibilidade, né? Nós, da ADS, a gente trabalha só com a parte agrícola, né? Então, certo. A gente trabalha com uma linha, né, que é a própria DJI, né? A gente, né, somos representantes da DJI, certo? Que é uma marca de drones, né? Aí tem outras marcas, mas a DJI é uma das principais, né, no mercado mundial, certo? Então, a gente trabalha mais com a linha de agricultura, né, voltada para essa linha. Aí, é claro, tem todo o curso, toda uma preparação para a pessoa, como eu falei antes, né? O mercado é enorme, né? Porque é um mercado enorme. Aqui nossa região aqui... A aplicabilidade do drone é enorme, né? Sim. O drone surgiu como uma ferramenta militar, né? Como muitas coisas que surgiram, né, digamos assim, do mal, digamos assim, né, como uma ferramenta militar, mas veio para o bem. Muito né? bem. Então, acho que é algo que evoluiu no passar dos anos e hoje em dia, né, como o Vô falou aqui, né,
Antes era difícil fazer voar, antes era mais complicado essa questão de tecnologia, questão de custos também, né, operacionais, isso aí tende a diminuir e evoluir cada vez mais. Está em pleno crescimento, né, Marcelo? Está em pleno crescimento. Nós estamos em crescimento exponencial aí, né, na questão dos drones mesmo, né? E só tende a evoluir e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Muito bem. Gabriel? Bom, para mim não ficar em redundância, né, eu vou ressaltar algum assunto que a gente até quase não debateu aqui. Certo. A gente tratou antes sobre diluições, né? Uma conta que foi feita recentemente mostra aí que o drone você consegue trabalhar com 90% menos de água. Então, sabe-se que já existe um grande apelo aí para o uso mais consciente da água, né? Hoje, então, com o drone você reduz essa contaminação de água para você fazer a aplicação. Você dilui 90% menos do volume. E aí foi feito um cálculo recente já. Hoje, aproximadamente, o volume que se usou menos água para pulverização é o equivalente a 150... É o equivalente ao que 150 milhões de pessoas consumiriam de água. Impressionante. Então, é um grande ponto também, né? E aí, fora outros fatores, por exemplo, o próprio rendimento operacional. Para áreas complexas, né? Você tem aí, vamos dizer, um tratamento de uma pastagem, às vezes de N situações, com o equipamento que se tem hoje, o rendimento é muito superior. Porque a gente está falando agora, é o assunto do momento, né? O ESG lá, que é o assunto da desenvolvimento da questão da sustentabilidade, né? Perfeito. A questão da água, do uso da água. Você Então, seria o argumento mais completo. Água, né? E mais um detalhe, né? Antes que passe batido, a gente comentou do amassamento. Além da questão financeira, se você parar para analisar, hoje você consegue, então, produzir esses 3% a 5%, vamos dizer assim, a mais numa área que já é cultivada. Ou seja, você vai ter a disponibilidade desse produto, desses grãos, para beneficiamento, geração de alimento para animais, que seja, sem ter que usar uma área nova, tem que desmatar uma maior área. Seria um melhor uso de uma área que já existe, já é agricultável. Mantém a reserva, né? Que é a grande questão aí de manter a reserva, produzindo na mesma área. Na mesma área. São muitos argumentos, né, Gabriel? Extremamente válidos. Algum argumento mais, Gabriel, você queira falar, finalmente, que você queira dizer? A contribuição que a gente já teve aqui foi ótima. Foi bem legal. Ruf! Olha lá. Olha aí. Não, mas assim, para complementar as grandes vantagens dos drones, né, eu ainda colocaria que pela primeira vez a gente tem de verdade uma agricultura 3 ou 4 ou 5.0, né, porque a gente sempre falava de precisão, altíssima precisão, e agora pela primeira vez a gente tem tecnologias de precisão em análise e localização de doenças ou algum tipo de problema na plantação, né? A gente georreferencia isso de uma maneira muito, muito cirúrgica, né? E o drone tem essa capacidade de aplicar, não só, como o Gabriel falou, assim, de colocar menos água, mas a gente também aplica só no lugar certo, né? Então, existem vários projetos que a gente fez alguns anos atrás que a gente diminuiu quase em 70% a área que precisa de produto químico, exatamente por ter esse conhecimento desta localização. Então, é uma ferramenta fantástica, por isso que eu ainda deixo muito forte vamos dizer, essa minha vontade, né, que todos que estiverem operando esses drones de pulverização, pelo fato de ser uma tecnologia muito nova, tratem com carinho, não façam essas besteiras que a gente vê, às vezes, nas postagens aí, de botar criança a voar, fazer drone de pulverização voar em festas populares para molhar as pessoas. Não faça nada disso, porque isso tudo isso não é positivo para uma tecnologia maravilhosa que está surgindo, né? E a gente não precisa, com toda a pressão política que a gente tem neste momento já, a gente não precisa de mais nenhum input negativo ali, vamos gerar coisas positivas, né, para que esse mercado cresça de uma maneira rápida e saudável. Quero agradecer a tua participação, realmente na tua fala, assim, desde o começo, a gente percebe, né, Gabriel, Marcelo, vocês estão vocês estão há mais tempo, eu entendo pouco, eu entendo mais da área de benefício de cartão, fui o mediador aqui hoje, mas a gente aprendeu muito com o Ruf. Com certeza. Eu aprendi demais aqui. Ruf, mantenha o nosso contato, assim, o que você precisar daqui da região,
tá? A Sky Drones aqui precisar também, você atendeu prontamente a gente para estar nesse podcast. Eu acho que quando você tiver também a edição, a gente vai mandar para vocês e que divulgue esse podcast, porque eu acho que foi um podcast curto, de 1 hora, que é o tempo nosso aqui, mas tem muita recomendação, teve muito conteúdo aqui de segurança, de treinamento, de especificação, parte agrícola, usabilidade em outros lugares. Eu acho assim, para um podcast de 1 hora, ficou bem completo e a participação do Ruf ficou bem importante, que ele dá essa... Não que a nossa não esse seja, embasamento todo. mas o Ruf percebe que ele tem uma história aí desde 2008 nesse ramo, fora a história que ele tem e de ter participado e ter destinado só 1 hora aí, Ruf, pra gente aí de aprender com você aí, tá? Foi um grande prazer. Então, beleza. Pessoal, a gente conclui aqui mais um episódio do podcast aqui do Cuca Fresca. Espero que todos gostem, compartilhe o conteúdo. E muito obrigado a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Um abraço.